Muito bem, chega mais porque o programa de hoje está muito interessante. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes pela doença, pela AIDS, caiu cerca de 22,8% nos últimos 5 anos. Mas, por mais que esse dado seja positivo, a gente acredita que cerca de 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem o que é um risco para a saúde, já que conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o vírus aumenta muito a expectativa de vida. E para esclarecer melhor esse assunto, para acabar de vez com o preconceito, que ainda é muito forte, nós queremos conversar com a infectologista a doutora Odeli Nicole Serras. Mas o nosso WhatsApp está aberto para você, para você participar aqui com a gente também, dar a sua opinião, tirar a sua dúvida ou receber o seu comentário. É só mandar para o número 12 98266 0004. Esse é o número aqui do WhatsApp, do Vida e Saúde. Você pode marcar aí na sua agenda e falar com a gente em todos os programas. Se você preferir, você também pode apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code e falar direto com a gente também. Doutora Odeli, obrigada pela participação mais uma vez e bem-vinda ao Vida e Saúde. Boa tarde, é uma alegria estar novamente com vocês. Doutora, eu vou começar o programa aqui trazendo uma questão que muita gente não faz ideia que existe uma diferença. Eu mesmo não sei direito. Qual é a diferença entre HIV e AIDS? Certo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque geralmente as pessoas acham que são praticamente sinônimos, porém não são. HIV se trata de quê? Da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, a gente sabe que esse é um vírus que ele causa dor futuramente do que pode ser a AIDS. Por quê? Porque ele ataca células específicas do organismo, que são os linfócitos TCD4, que são responsáveis pelas defesas do nosso organismo. Então, ao longo do tempo, isso daí vai acarretando um importante déficit na imunologia da pessoa. Porém, ter HIV não significa que essa pessoa vá desenvolver AIDS. É uma pessoa vivendo com a infecção do vírus do HIV. Já a AIDS é um assunto diferente. Por quê? Porque ela já é uma etapa avançada de uma infecção que não foi controlada, não foi acompanhada e, portanto, não foi tratada. Então, aí temos um estágio avançado da infecção pelo HIV, e aí a pessoa pode apresentar diversos tipos de sinais e sintomas, inclusive algumas infecções oportunistas, por conta que esse sistema imunológico já está muito abalado. Então, a gente tem que lembrar, uma pessoa com AIDS, ela sim tem HIV, porém uma pessoa com HIV não é sinônimo de AIDS. Ah, muito bem. Então, já começamos o programa aqui desmistificando algumas coisas. Um outro mito que se tem em relação à doença é de que ela é transmitida principalmente ou somente nas relações homoafetivas. Não é bem assim, né, doutora? Isso é um mito. Tá? Na verdade, isso daí gerou, inclusive, um estigma ao longo do tempo, né? Que é isso uma coisa que a gente tem que tirar, né? Poder quebrar esse estigma, quebrar esses preconceitos também. É claro que, no origem do descobrimento da doença, ela realmente foi descoberta em certos grupos populacionais. Porém, atualmente, a gente sabe que praticamente o índice de positividade de pessoas com infecção pelo vírus, ela está praticamente igual, e inclusive nos heterossexuais está cada vez mais aumentando, porque pelo menos o grupo homoafetivo está geralmente indo mais atrás, ficam um pouquinho mais atentos, mais alertas. Já o grupo heterossexual às vezes descuida um pouco e acha que talvez não pode contrair. Porém, por isso que é importante não correlacionar, tá? O heterossexual tem, desde que não se cuide, desde que não tome os cuidados, tem a mesma possibilidade de pegar a infecção pelo vírus. Muito bem dito aqui. Agora, quando a gente fala de AIDS, também se fala muito em janela imunológica. O que é isso, doutora? A janela imunológica, esse é um termo importante de entender. Por quê? Porque é um período, desde o momento que a pessoa se infecta pelo vírus, até que o organismo produz anticorpos suficientes de ser detectáveis através dos testes sanguíneos. Então, existe um período desde que a gente se infecta até que realmente quando você faz um teste, ele vem positivo.
E aí, isso daí é importante todo mundo saber, porque o que acontece? Às vezes tem pessoas que têm algum tipo de exposição de risco, tem algum acidente, perfuro cortante, por exemplo, profissional de saúde, e às vezes você faz um exame no momento zero, porém, nesse momento ele pode vir negativo. Isso não quer dizer que seja negativo, só que você está no momento que ainda não tem expressão dos anticorpos. Isso varia? Tempo, geralmente, esse varia. tempo de janela varia? Desde 30 dias até 90 dias, tá? Uma média é de 60 dias. Então, é importante que se a exposição é muito risco, um risco muito alto, você tem que repetir pelo menos 3 meses depois o exame. Tá, interessante isso. Agora, gente, a gente está trazendo aqui informações super úteis, mas nada substitui a ida a um especialista. Para cada caso ser tratado de maneira única, tá? Doutora, agora a gente vai partir para os sintomas da AIDS. E aí, a gente fica um pouquinho mais assim, às cegas, muitas vezes, porque os sintomas nem sempre são sintomas conectados, em primeiro lugar, ou que aparecem logo depois da infecção da doença. Então, vamos trazer aqui, por exemplo, olha aí. Exatamente. Então, é assim, a AIDS, inicialmente, a infecção pelo HIV, ela pode chegar a aparecer com alguns sintomas, aquele síndrome Mondolai que a gente chama, que pode ter febre alguma, uma dor de garganta, sudorese, uma fadiga. Isso pode acontecer bem no início da infecção pelo HIV, porém isso pode não acontecer também, que é o mais frequente. E aí muitas pessoas ficam sabendo, às vezes, só ao longo do tempo. E aí é importante a testagem. Mas quando a gente já está na fase AIDS, aí volta na sua telinha, então o que acontece? E a gente começa a apresentar alguns sinais, sintomas que são um alerta para a gente poder desconfiar. Por exemplo, alguém que começa a ter uma febre recorrente, uma febre que não passa, às vezes trata uma infecção com um antibiótico outro, porém a febre persiste. Aí uma diarreia crônica que persiste muitos dias, o aparecimento de alguns gânglios, né, linfonodomegalia no pescoço, na virilha, até nas axilas também. E uma coisa interessante também é a candidíase oral que está aí, que é essa monilíase que muitos conhecem, que são placas branquicinas, tudo na boca. Quando tem isso na língua, lá atrás, isso é um sinal de alerta, porque o sistema imunológico tem que estar muito baixo para isso acontecer e isso aparecer. E outra coisa importante que está... Diga. Essa monilíase é o famoso sapinho, doutora? Aquela coisinha branca? Isso. Exatamente, isso é o famoso sapinho, porém, se isso realmente acomete muito grande quantidade na boca, inclusive atrás na orofaringe, isso é um sinal de alerta, porque realmente o sistema imunológico está muito baixo, tá? E outra coisa aí também, a perda ponderal é importante, a perda de peso, um emagrecimento, cada vez você está mais caquético, mais enfraquecido, né? Uma fraqueza orgânica, e essas sudoreses noturnas também, uma sensação constante de cansaço, né? Que então são sinais de alarme para ter que investigar se não está acontecendo já uma fase de AIDS. Agora é interessante porque muitas pessoas infectadas podem ter até uma noção de que se arriscaram. No entanto, outras pessoas que de repente têm um parceiro fixo, que podem ter se infectado sem saber que faziam parte do grupo de risco. Então, esses sintomas eles vão servir de alerta para buscar. Agora, nem todas as pessoas infectadas elas vão ter todos esses sintomas descritos, né, doutora? Pode ser que tenha 1 ou 2 ou 3 ali juntos. Exatamente. Não todo mundo vai vir com esse pacote inteiro, senão seria muito mais fácil. Mas, na verdade, as pessoas têm que ficar alertas. Por quê? Porque assim uma pessoa está começando a ter infecções recorrentes, porque alguma coisa está mal com o sistema imunológico. Então, tem que ficar atento para ter que investigar se alguma coisa está acontecendo, se tem alguma infecção. Já quando essa fase de AIDS chega a comprometer muito o sistema imunológico, praticamente destruindo todas as células de defesa, que acontece, aí vem as infecções oportunistas, e já os sintomas são muito mais graves relacionados a cada doença oportunista que possa ter, como toxoplasmose e outros tipos até de câncer, inclusive. Olha só. Doutora, agora me conta uma coisa, quanto tempo demora, em média, para que esses sintomas apareçam? Porque você falou que a janela imunológica pode demorar ali, em média, 60 dias. Esses sintomas, então, não vão aparecer muito cedo? Não, os sintomas já da fase de AIDS, como a gente está conversando, isso é muito variável entre pessoa a pessoa. Porém, ele pode ser tão rápido quanto 1 ano, até mesmo demorar praticamente mais de 10 anos para ocorrer, tá? Então, não é possível,
por um exame realizado, sabermos exatamente quanto tempo de doença a pessoa tem. Quando já está muito avançado, com muita infecção oportunista, a gente acredita que essa doença já está aí há algum tempo, né? Que o vírus já fez um estrago há algum tempo. Porém, existem alguns casos, né, de pessoas mais suscetíveis que podem evoluir mais rápido. Tá. Doutora Odeli, fala um pouquinho pra gente agora como é que funciona o tratamento para AIDS. Certo. O tratamento ele consiste em medicamentos antirretrovirais, que são o nome. O famoso coquetel, que ele é um nome assim, que é um pacotinho que as pessoas usam para poder tomar diariamente, tá? Então, o que acontece? Estas medicações, elas agem como inibindo a multiplicação do vírus no organismo e, consequentemente, ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Porém, não existe o que se chama de cura definitiva até o momento. Então, esse tratamento, o que é que ele faz? Ele controla o vírus para ele se permanecer indetectável, que não multiplicando, de forma que o nosso sistema imunológico ele continue bem o suficiente de não chegar na fase de AIDS. Mas se a pessoa não faz o tratamento, aí ela evolui, porque o sistema imunológico não dá conta sozinho, não consegue se livrar do vírus. Mas esse tratamento ele é temporário ou ele é ao longo da vida? Ele é ao longo da vida. Como eu te falei, não existe ainda uma cura definitiva. Então, também, assim como não temos ainda uma vacina, não temos uma cura definitiva para o HIV, então o que acontece? A pessoa tem que tomar ao longo da vida e tem que ficar acompanhando com o infectologista ao longo da vida também. E ficar fazendo testes de 6 em 6 meses para poder ver o controle do vírus. Tá bom? E cada pessoa tem um tratamento correspondente, por isso é muito importante sempre acudir ao médico para poder ver qual que é o tratamento mais aconselhável para cada tipo de pessoa. Entendi, varia muito. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho de prevenção, doutora. Qual seria a melhor forma de prevenção? A gente aprende na escola várias, mas existe uma melhor? Então, na verdade, a melhor é a que é chamada de prevenção combinada. Por que prevenção combinada? Porque existe uma lista de fatores, né, de risco que podem levar a você contrair o HIV. Então, uma prevenção única não seria suficiente. Para a questão de relação sexual, o que é o mais recomendado? Parceiro único, ao mesmo tempo de usar preservativo se tiver alguma exposição sexual eventual. É muito importante a questão do preservativo, tá bom? Inclusive na questão de outros tipos de vias de sexo, como ser oral, anal, tá bom? Aí que acontece outra forma de prevenção. Por exemplo, profissionais de saúde, pessoas que têm às vezes risco de ter algum acidente perfurocortante com sangue contaminado de algum paciente. Então, aí tem que tomar o que se chama de profilaxia pós-exposição, que é um outro tipo de prevenção que é necessária ser realizada nas primeiras 72 horas para poder evitar que você contraia a infecção pelo vírus. Outra forma muito importante de prevenir é o quê? Prevenir a transmissão vertical, que se chama, que é aquela transmissão que se dá da mãe para o filho através da transmissão placentária ou pela via do canal de parto. Então, as pessoas têm que fazer pré-natal certinho, tá bom? E diagnosticar e tratar as outras infecções de transmissão sexual, porque outras pessoas, as pessoas que têm outras infecções de transmissão sexual, como ser hepatite, sífilis, tudo mais, HPV, tem muito mais risco também de contrair o HIV, tá bom? E fazer uma testagem regular, que é o mais importante. Tá. Agora é o seguinte, você falou de diagnóstico aí, diagnóstico e tratamento. Como é que é feito esse diagnóstico? É só exame de sangue? Qualquer pessoa pode pedir? Como é que funciona, doutora? Certo. No SUS, no Brasil, a gente tem a vantagem de que tanto o tratamento quanto a testagem, ela é totalmente gratuita e fornecida pelo SUS. Então, todo mundo tem direito a poder acudir a algum centro de testagem para poder fazer os testes, tá? São testes que vão ver anticorpos, outros testes existem para confirmar, inclusive quando um teste rápido vem positivo, tem que ser repetido um teste para poder confirmar. A sorologia realmente tem a proteína, tem o anticorpo do vírus, certo, tá bom? Mas isso daí está disponível para todo mundo, é importante as pessoas fazer, especialmente quando existe o risco de ter alguma exposição de risco. Tá, doutora, agora eu quero saber o seguinte, você falou em algum momento aqui que a pessoa que faz o tratamento direitinho, ela fica com a carga viral não detectável, é isso, eu acho que eu falei o termo certo.
Significa que essa pessoa que já teve AIDS, que está em tratamento, ela não está mais transmitindo a doença ou não? Exatamente. Esse daí praticamente é um novo termo que, inclusive, o Ministério da Saúde mundialmente se adotou. Termo de indetectável, igual que intransmissível em pessoas vivendo com HIV e AIDS. Porém, existe uma ressalva nesse termo. O termo ele é válido desde que essas pessoas vivendo com HIV e AIDS, elas estejam acompanhando, tratando e com carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, tá bom? Então, realmente, se isso acontece, se isso é uma constante, a pessoa se manteve mais de 6 meses indetectável, realmente ela não vai transmitir mais o vírus. É por isso que é muito importante, e dentro do pacote de prevenção combinada, entra que as pessoas que têm HIV e AIDS fazem o tratamento certinho para evitar contaminar outras pessoas. Excelente. Então, olha, o controle, o acompanhamento é imprescindível para que se tenha sucesso e qualidade de vida, gente. Agora, existe ainda, doutora, muito preconceito sobre esse tema e para combater isso, a gente quer mostrar aqui o que é que pode transmitir e o que é que não pode transmitir a doença. Vem cá, porque eu sei que tem muito mito, muita verdade, muita fake news rondando esse assunto. Eu vou começar aqui pelo que transmite, tá? Ó, sexo sem proteção, tá todo mundo sabendo que transmite. Sexo sem proteção com certeza transmite. Outra coisa, é importante a prevenção. Uso de seringa por mais de uma pessoa. Com certeza também transmite, por isso é também muito mais frequente em pessoas usuárias de drogas intravenosas que compartilham seringas. Ó, tá, olha isso aqui, transfusão de sangue contaminado. Isso aqui não é mais tão comum, né, doutora? Porque são feitos muitos controles. Isso. Então, isso daí é uma coisa também para, eu acho que ressaltar. Existe o risco quando alguém transfunde um sangue contaminado, existe. Porém, isso realmente praticamente está nulo atualmente, né? Porque por isso que os lugares para doação de sangue, tudo são tão controlados, tão restritos, fazem tantos questionários e depois disso testam o sangue algumas vezes para poder realmente ver que esse sangue não tenha risco de estar contaminado. Porque se realmente esse sangue estiver contaminado, com certeza vai transmitir o vírus. Tá. Doutora Odeli também falou aqui da transmissão vertical. Mãe infectada para o filho durante a gravidez. Na verdade, durante a gravidez, ela não faz. Se ela fizer o controle direitinho, ela não vai transmitir necessariamente para o bebê, né, doutora? Exatamente, muito importante o pré-natal certinho, porque se ela fizer o tratamento certo, aí ela não vai transmitir e vai conseguir organizar a via de parto da melhor forma também, para poder, assim, administrar a medicação para o bebê assim que nascer também, tá bom? E a questão da amamentação é importante ressaltar que nesse momento é a única contraindicação absoluta para a amamentação é justamente a infecção pelo vírus do HIV, tá bom? É o único caso que realmente não se pode amamentar. Tá. Aí a doutora também falou aqui de instrumentos que perfuram, furam ou cortam, não esterilizados. Exatamente. Aqui também é um risco. Aqui também é um risco, assim como outras infecções de transmissão por via perfurocortante, né? Temos que lembrar de tatuagens, manicure, muitos profissionais de saúde têm que tomar cuidado também, né? Por conta dos acidentes perfurocortantes. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque realmente existe um risco. Usar, então, equipamentos descartáveis, tenha certeza aí, viu? Ou esterilizados. Agora, aqui, doutora, a gente tem o que não pega, o que não transmite AIDS, gente. Beijo, aperto de mão ou abraço não transmite? Não transmite, com certeza. O beijo, aperto de mão ou abraço, tá? Ele não transmite, então... Beijo na boca também não transmite. Também não. Isso é muito importante ressaltar, porque atualmente, inclusive nas farmácias, é vendido o que se chama teste de rápido para ser feito na saliva, tá? Mas a quantidade de carga viral que existe na saliva, ela não é possível de ser transmitida, tá bom? Então, isso daí a gente tem que tirar esse preconceito também. A gente pode abraçar alguém que tem o vírus sem problema nenhum. Por favor. Olha, também não é transmitido pelo suor ou pela lágrima. Não mesmo. Não é esse tipo de secreção que transmite, não. Doutora, picada de inseto, essa era uma dúvida que eu tinha quando criança. Se o inseto, se o pernilongo me picou outra pessoa, eu não posso pegar a doença dela? No caso da AIDS, não, do HIV, não. Graças a Deus, não. Senão seria a nossa história muito mais triste do que é, né? Mas
o vetor, né, o hospedeiro, graças a Deus, é o humano, né, e não é o mosquito. Então, mesmo o mosquito tendo pegado, o vírus, ele tem que permanecer num organismo que consiga dar as condições para ele se replicar. E o mosquito não tem isso para este tipo de vírus. Que bom. Então, não existe essa forma de transmissão. Que bom. Olha, gente, sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos também não são... não transmitem o HIV. Então, família às vezes convive junto, né? Ou amigos, e tem que ficar despreocupado. Exatamente. Tem que tomar os cuidados somente quando existe algum risco de ter algum tipo de sangramento, alguma coisa assim. Mas, em geral, o convívio do dia a dia é totalmente normal. As pessoas têm que aprender a conviver, a cuidar, a dar um suporte para essas pessoas que geralmente necessitam muito mais suporte de familiares do que as outras pessoas. E aí a gente traz aqui a doação de sangue também não transmite o HIV justamente por conta de toda a checagem que é feita e muito mais rigorosa hoje do que de repente alguns anos atrás. Então, realmente doar sangue é um ato do bem. Exatamente, as pessoas têm que doar, não existe nenhum tipo de risco das pessoas se contaminarem no processo de doação de sangue. E, inclusive, é uma oportunidade muito boa de testagem, porque quando você doa, você depois recebe todos os resultados. Então, é um duplo benefício para todo mundo. Tá certo. Doutora Odeli, obrigada pela participação hoje aqui no Vida e Saúde. Eu sei que foram perguntas rapidinhas aqui, mas você nos ajudou e muito no programa de hoje. Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Estamos juntas. Obrigada, doutora. Estamos juntas. Obrigada pelo convite. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas se prepara aí, porque você vai suar a camisa depois do intervalo, porque a gente tem Acerte o Passo com a Taninha, que está por aqui. E ainda tem essa receita maravilhosa de creme brulee. Olha aí, saudável, gente. É já já.